Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Com imensa satisfação, eu convido a vocês a estar conosco, ouvindo a palavra do Deus eterno nesta tarde. E está conosco aqui, meu amado e meu irmão, Anderson, louvado seja Deus. Esse jovem aqui, cheio de Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. A qual o Senhor resgatou também do mundo das drogas, da loucura da vida, do mundo do crime. É verdade. Louvado seja Deus. Ele estava preso espiritualmente, mas o Senhor, o mais forte, porque o diabo é bravo, mas o leão da tribo de Judá ainda é o mais forte. Glória a Deus. Ele foi lá e libertou a sua vida, assim como libertou a minha, e vai libertar do teu filho, vai libertar da tua filha. Aleluia. Essas cadeias vão cair por terra, porque o Senhor, Ele tem o poder e o domínio em suas mãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria estar com meu irmão, compartilhando desse pão, desse maná. E a partir de agora, meditem no que Deus vai falar. Amém? Já está com a oportunidade. Deus abençoe e deixa Deus te usar no mistério, vaso. Graças a Deus. Primeiramente, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero também agradecer a Deus pela vida do missionário Alfredo Costa, que nessa tarde está abrindo um espaço aqui do seu canal para que nós venhamos a trazer um pouco da palavra de Deus. Queria desde já agradecer ao Senhor, Glória, pela a sua ajuda no meu ministério, pela sua força, porque foi através desse homem de Deus que eu me firmei mais nos passos do Senhor. Não foi ele que semeou, mas foi ele que colheu o fruto, que foi semeado. Louvo a Deus pela vida deste homem. Queria dizer para você que eu tenho bastante respeito e carinho pela sua pessoa e admiro muito você como homem de Deus, porque Deus ele tem lhe usado para alcançar várias vidas. E uma dessas vidas alcançada foi eu. glória a Deus. Louvado seja Deus, Mas sem perca de tempo, vamos ministrar aqui a palavra do Senhor, que é o mais importante. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, vai dizer assim a palavra do Senhor. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até que venha a encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O texto sagrado que eu li nessa tarde é um texto bastante conhecido. É um texto que fala da ovelha perdida. Louvado seja Deus. Eu queria pregar nessa tarde a respeito dessa mensagem. É uma mensagem bastante forte, tremenda, profunda. É uma mensagem evangelística, mas também é uma mensagem para crente. Eu queria iniciar nessa tarde dizendo que Jesus ele estava pregando. Jesus ele estava ensinando a palavra do Senhor. E havia um público, havia um grupo, um número de pessoas ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua pregação. E este grupo era diferenciado de dois tipos. Eram publicanos e pecadores. Para quem não conhece o que é um publicano, o publicano era um judeu que trabalhava para o governo romano, cobrando impostos. Os publicanos eram cobradores de impostos. Eles cobravam o povo além do que devia, além do que cabia a ser cobrado. Eles trabalhavam de uma forma injusta
E muitos enricaram por conta desse serviço. Muitos enricaram por conta desse trabalho que não agradava a Deus. Os publicanos, por ser judeus e trabalhar para o governo romano, e ainda cobrando além do que era devido, eles eram odiados pela sociedade judaica. Eles eram odiados pelos judeus. Eles eram odiados pelos fariseus e os escribas, os religiosos da época. Mas a Bíblia diz que havia outro grupo de pessoas ouvindo a mensagem, a pregação de Jesus. Era um grupo de pecadores. Eram pessoas de má fama, pessoas mal faladas. Acredito eu que naquele momento eram ladrões. Acredito eu que naquele momento eram prostitutos, prostitutas. Pessoas deste tipo, pessoas que desagradavam, viviam na prática do pecado. Mas diante daquele cenário, diante daquela pregação, daquele culto que acontecia naquele momento, a Bíblia diz e mostra que haviam dois grupos de pessoas observando e criticando Jesus. Por quê? Porque Jesus estava recebendo, Jesus estava pregando para publicanos, pregando para pecadores. Jesus foi criticado por isso. A Bíblia diz que todo aquele que Deus dá a Jesus, vem até a Ele. E todos que vão até Jesus, a Bíblia diz que Ele não lança fora. Quero dizer nessa tarde para você que se encaixa nos grupos dos publicanos, do grupo daqueles que são rejeitados pela sociedade, do grupo que são rejeitados pelos religiosos, pelos crentes. Aleluia. Quero dizer para você que Jesus, Ele te recebe. Independente do que você fez, Jesus, Ele te recebe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não vai te lançar fora. Ele não vai fazer acepção de pessoa. Jesus, a palavra diz que Ele é Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata o rico com mais qualidade do que o pobre. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque acepção de pessoas é pecado. E Deus não pode pecar. Quero voltar aqui ao tempo antigo, ao tempo ao qual Deus criou Adão e Eva. Quero dizer para você que Deus criou Adão e Eva puros, santos, sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. Mas Deus, Ele é incapaz, Ele não pode pecar. Glória. Se Jesus estivesse rejeitando, se Jesus estivesse fechando as portas para os pecadores e os publicanos e recebendo simplesmente apenas os fariseus e os escribas, Ele estava fazendo acepção de pessoas. E se Jesus estivesse fazendo acepção de pessoas, Jesus estava pecando. E se Jesus estivesse pecando, era uma verdade que Ele não era Deus e nem o Filho de Deus. É isso. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que Jesus, Ele não tinha pecado. Jesus, Ele era inocente e nenhum engano achou na sua boca. Ele só falava a verdade. Jesus não pecou. Certa vez Ele olhou para um grupo de judeus e disse: me convença de pecado, mas vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer os seus desejos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os fariseus, para quem não conhece, eram os religiosos da época. Nos dias de hoje eram os crentes, eram os pastores. E os escribas eram homens que conheciam notadamente a lei, o Antigo Testamento, conhecia a palavra do Senhor. Eles observavam a palavra, mas rejeitavam a misericórdia. Eles observavam a palavra, mas rejeitavam o amor. Aleluia. Mas Jesus, Ele é diferente. Diante daquelas críticas, Ele vai propor uma parábola aos criticadores, aos fariseus e aos escribas. Eu vou explicar, antes de contar a parábola, eu vou explicar para você o que é uma parábola. Para quem não conhece, parábola é uma narrativa imaginada ou verdadeira que tem por objetivo ensinar uma verdade. Perceba um detalhe: aqueles homens conheciam, sabiam da palavra de Deus e achavam que sabiam de tudo, mas eles não sabiam de nada.
Fica aqui um recado para crente. Talvez você ache que sabe de tudo, mas você não sabe de nada. Quero dizer para você que é pregador, você que não participa de escola bíblica, eu quero dizer para você que o pregador ele nunca deixa de ser aluno. Um pregador ele nunca se forma, ele sempre vai ter a necessidade de aprender. E aqueles fariseus e aqueles escribas achavam que sabia tudo por conhecer a palavra, mas não sabia nada. Jesus ele vai ensinar agora a eles uma verdade por meio de uma parábola. Jesus ele vai perguntar: que homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até que venha achá-la? E achando-a, põe nos seus ombros cheio de júbilo, retorna para sua casa, convoca os amigos e os vizinhos para festejar, porque aquela ovelha que se perdeu foi achada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aqueles homens que criticavam, aqueles homens que murmuravam, que reclamavam, porque Jesus estava recebendo pecadores e publicanos, aqueles homens não sabiam que era motivo de alegria quando um pecador se arrepende. Eles precisavam aprender que o céu se alegrava por um pecador que se arrependia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já quero dizer para você, talvez que esteja na prática do pecado, talvez que pecou, eu quero dizer para você que Deus ele não se agrada do que você fez e do que você faz. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no momento em que você se arrepende, no momento em que você curva os seus joelhos perante a presença do Deus, perante a presença de Jesus pedindo perdão, a Bíblia vai dizer que lá no céu vai ter uma festa, lá no céu vai ter alegria porque você está se arrependendo. Muitos criticam você, muitos criticam o que você faz, mas Deus ele se alegra quando você se arrepende. Perceba um detalhe aqui nessa parábola, é que o pastor vai em busca da que se perdeu e quando acha, ele fica com muita alegria, ele se enche de júbilo, está falando de alegria. O pastor ele não se alegra quando a ovelha se perde, o pastor ele não se alegra quando a ovelha se desvia, se desgarra do rebanho, de maneira nenhuma. Mas quando ela volta, quando ela é achada pelo pastor, ele se alegra. Eu quero dizer para você que muitos se alegram pela tua vida no pecado, pela tua vida no bar, pela tua vida nas drogas. Nesse momento, aliás, no momento em que você peca, o diabo ele se alegra, porque você está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas no momento em que você se arrepende, o inferno e o diabo é envergonhado, porque há um Deus no céu que é misericordioso para nos perdoar os nossos pecados. Glória. Quero dizer para você que Jesus ele está de braços abertos para te receber. Jesus ele está disposto a liberar o perdão, mas é necessário que você venha a se arrepender. Eu não vim aqui nessa tarde para dizer que venha ser crente, que você vai ser rico, venha ser crente que você vai ter uma casa própria, venha ser crente e a tua vida vai ser uma vida próspera, não. Eu quero dizer para você aqui que se arrependa dos seus pecados, torne para o Senhor Deus, que você vai alcançar perdão, você vai alcançar salvação, você vai alcançar a reconciliação. É isso que você precisa. Você não precisa de uma casa, você não precisa ser rico, você não precisa de um carro, você precisa do perdão de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muitos pregadores aí, irmão Alfredo, que pregam dizendo, venha para Cristo e você vai ser isso, você vai ser aquilo. Está com 6 anos que eu, pela graça do Senhor, sirvo ao Senhor e não tenho um carro, não tenho uma moto, não sou rico. Mas o Senhor, Ele me deu uma casa, é verdade. Mas isso não foi da noite para o dia. Não quero dizer para você que evangelho não é vida próspera. Fisicamente, evangelho é renúncia. Evangelho é arrependimento. Evangelho é o pecador se voltar para Deus.
fazer aquilo que agrada a Deus. E eu quero dizer um detalhe para você. A ovelha, ela é um animal diferente do cão e do gato. Por quê? Porque o gato, quando se perde, ou o cachorro, quando se perde, ele consegue voltar para a sua casa. A ovelha não. A ovelha, ela não consegue voltar para casa. É necessário que o pastor venha a buscar. Desde já eu quero dizer para os pastores, para os dirigentes, para os líderes, para aqueles que pastoreiam um rebanho, para aqueles que são responsáveis pelas ovelhas. Procure aqueles que se perdeu, procure aqueles que se desviaram, se importe com aquela única ovelha que se perdeu, porque o pastor, ele tinha 100, perdeu uma. Ele fez caso daquela que se perdeu, ele se preocupou com aquele que se perdeu. Então se preocupe com aqueles que estão no pecado, se preocupe com aqueles que estão precisando de salvação. Não seja como os fariseus, não seja como os escribas que não tinham misericórdia, não sejam hipócritas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vá de encontro àquela ovelha que se perdeu. Qual era a verdade que Jesus queria ensinar por meio daquela parábola? Jesus queria ensinar que lá no céu havia grande alegria por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Agora vamos para a interpretação da parábola. Na interpretação da parábola, a ovelha perdida era os publicanos, a ovelha perdida era os pecadores, e o pastor é Jesus Cristo. E de fato, Jesus Cristo é um pastor. Ele diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ovelhas é um simbolismo de ser humano. Os pecadores simbolizam ovelhas perdidas. E Jesus, ele morreu na cruz para salvar os pecadores, para resgatar as ovelhas que se perdeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. Tem muitas pessoas que se dizem pastores, mas estão preocupadas apenas com dinheiro. Antigamente, homens eram contratados para pastorear rebanho, e quando viam perigo, eles fugiam e abandonavam e deixavam a ovelha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o verdadeiro pastor não. Ele dava a sua vida pelas ovelhas. Assim como Davi resgatou a ovelha da mão do urso e do leão, assim Jesus, através da sua morte, ele pode te resgatar da mão do adversário, das garras do pecado e do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, mas eu não adultério. Ah, mas eu nunca matei. Mas a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Talvez você pecou num pensamento, num olhar, numas palavras. Talvez você mentiu, você enganou. Você fez algo que não agradou a Deus e não sabe. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e engana a si mesmo. Mas aquele que confessa os seus pecados, a palavra de Deus diz que alcança misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só para você ter uma ideia de que todos pecaram, a Bíblia diz que uma mulher foi apanhada em adultério. Essa mulher foi levada por um grupo de pessoas até a presença de Jesus para ser condenada à morte. E as pessoas questionaram Jesus: Senhor, na lei está escrito que tais mulheres que forem pegas no ato de adultério seriam pela lei apedrejadas. E tu, o que é que diz? A resposta de Jesus foi essa: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra do Senhor que a multidão que conduzia aquela mulher para ser apedrejada se retirou, começando pelos mais velhos e terminando pelos mais novos. Não ficou ninguém diante daquela mulher. Por quê? Porque todos pecaram. Todos tinham culpa diante de Deus, assim como eu tenho e assim como você tem. Eu quero dizer para você que o perdão do Senhor, ele pode ser alcançado por ti, mas é necessário que aconteça um arrependimento. Jesus livrou aquela mulher da morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu quero dizer para você que se você não deixar a vida de pecado, que se você não deixar o mundo, o pecado, os desejos da carne, você vai ter como
como galardão, como recompensa, a condenação eterna. Mas a palavra de Deus diz que o salário, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado só vai te trazer a condenação. O pecado só vai te trazer a destruição. Mas Jesus Cristo, Ele vai te trazer a vida eterna. Não há nada melhor do que a vida eterna, irmãos. Não há nada melhor. A Bíblia diz que assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quero dizer para você nessa tarde, que crer em Jesus não é simplesmente dizer eu creio em Jesus, eu creio que Ele veio para salvar. Mas crer em Jesus está no sentido de submeter a sua vontade, se submeter aos seus mandamentos. Aí eu te pergunto, você tem feito a vontade de Jesus? Você tem se submetido ao senhorio de Cristo? Responda para você mesmo. Mas se você ainda continua na vida de pecado, se você ainda continua no erro, se você ainda continua dominado no pecado, eu quero dizer para você, se arrependa dos seus pecados. Dobre agora nesse momento o seu joelho, peça perdão a Deus e se afaste do pecado, se afaste daquilo que te afasta de Deus, porque o pecado ele te afasta de Deus, mas Jesus Cristo te aproxima de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Volte para Deus nesse momento. Talvez você esteja desviado, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Volte para Ele, volte para os caminhos do Senhor, que Ele vai te renovar, Ele vai mudar a tua vida, e o céu vai se alegrar pela tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desde já, eu queria aqui agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. É uma honra, né? Louvado seja Deus. Mensagem do céu, né? Nessa tarde, para a glória de Deus. Amém, irmão? Que você possa receber. Pastor, que você possa verdadeiramente ir aonde essa ovelha se encontra. Amém? Essa é a mensagem a qual o Senhor colocou no coração dos seus servos. Oremos agora. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, Pai, cada vida e cada alma, Senhor da glória, que se encontra em becos e vielas, Senhor, meu Deus, da nossa grande fortaleza. Deus, alcança, Senhor da glória, estes jovens, meu Pai, que estão portando, Senhor, uma pistola, uma arma, Senhor, automática ou não. Deus, aleluia, que essas vidas possam se converter e verdadeiramente possam carregar, Senhor Deus da glória, uma pentecostal. Deus, eles não vão deixar de andar armado, mas vão apenas trocar as armas. Meu Deus, que o Senhor aleluia, possa confrontá-los, usando poderosamente, Senhor da glória, a ferramenta chamada humano, chamada homem, transformado pelo poder do Evangelho. Envia agora mensageiro ao teu respeito para pregar para esta pessoa que agora está afundada nas drogas, que agora que está sob um domínio de potestade e principado. Deus, trabalha na vida, na mente desta jovem, deste jovem. Pai, alcança no nome de Jesus. Senhor da glória, nós oramos, Pai, pela transformação, Senhor, de muitos nesta tarde. Deus, alcança agora aqueles, meu Pai, que estão ali nos presídios. Vai ali, Senhor da glória, meu Pai, dentro daquelas celas, e vai, Senhor, meu Deus, modificando, pois, Senhor, meu Deus, esse é o objetivo desse canal, é alcançar pessoas que estão ali dentro, não somente dentro, mas que estão aqui fora também, porque a maior prisão não é por fora, a maior prisão é por dentro. Deus, tem pessoas que estão ali dentro presos duas vezes, além de estar carcerado de trás de umas grades, não pode sair, estão no seu psicológico abalado, presos, Senhor da glória, porque a prisão da alma, Senhor da glória, é verdadeiramente uma prisão espiritual, e só o Senhor pode quebrar, Senhor da glória. Aleluia. Deus, visita no nome de Jesus todos os sistemas penitenciários e entra com libertação na vida destes jovens. Vai ali no Aurimora Costa, ali aonde tiver uma crente de joelho dobrado agora, visita esta mulher, visita este homem agora. Visita esta mãe que está orando agora pelo seu filho que está ali dentro há muito tempo. Visita o seu pai, que há muito tempo também vem derramando lágrimas, e ele tem uma motivação de ver o seu filho sair dali transformado. Assim como eu, como meu irmão, e como muitos que o Senhor pegou. Aleluia. Pega eles também, Jesus. Aleluia. Assim nós oramos. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. Inscreva no nosso canal, O Preso
do Senhor. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Glória. Aleluia.